Boas, pessoal. O André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Obrigado por você abrir mais esse vídeo e tenho certeza que você quer saber a opinião do Sérgio Moro sobre aqui Portugal e Brasil. É interessante sabermos também essas notícias, até porque tem a ver com as relações bilaterais entre Brasil e Portugal. Então, o Sérgio Moro esteve aqui em Portugal. Eu vou só aqui ler um artigo que falou um pouco sobre isso. Achei que está bem interessante. Também não tem só uma opinião sobre o que ele acha, tem frases dele, ou seja, tem a opinião do Sérgio Moro em relação a alguns casos e também sobre a violência que se passa, infelizmente, no Brasil em comparação com Portugal. Então, o título diz o seguinte: Sérgio Moro reconhece que Portugal enfrenta uma dificuldade institucional na Operação Marquês. Para quem não sabe, a Operação Marquês é uma operação que envolve um antigo ex-ministro aqui de Portugal, José Sócrates, que está envolvido aí nessa operação, que ainda não se resolveu. Ele chegou a ser preso, acho que ficou mais de um ano preso, depois me ajudem aí, acho que ficou mais de um ano preso, depois foi solto e agora aguarda julgamento em liberdade. Bom, muito bem. Então, o Moro veio participar do 7º Fórum Jurídico, né? O antigo juiz responsável pela Operação Lava Jato revela que Portugal causa inveja ao Brasil no que diz respeito ao número de homicídios. E é essa parte que eu quero levar mais em consideração, tá? E aí eu quero pegar a frase do próprio Sérgio Moro. Ele diz o seguinte: o Brasil está perto da 100ª posição do índice de percepção da corrupção, enquanto Portugal está entre a 20ª e a 30ª posição. A última vez que eu vi esse ranking, tem uns 3 anos, se eu não me engano, a posição número 1, ou seja, o país com a percepção de menos corrupção do mundo, era a Dinamarca. Aliás, acho que o país ainda que é o país menos corrupto do mundo é a Dinamarca. E Portugal está entre a 20ª e a 30ª, e o Brasil está na 100ª, ou seja, muito grave. Aí ele fala, é famoso o exemplo envolvendo o antigo primeiro-ministro José Sócrates, né, a Operação Marquês, que, vendo à distância, percebe-se alguma dificuldade processual para que o caso seja resolvido de forma, no tempo razoável. Muito bem, depois ele fala o seguinte, tem outra aqui para embaixo, ok. Na intervenção manualmente composta pela apresentação do projeto do governo brasileiro sobre esse tema, Sérgio Moro comparou a criminalidade violenta no Brasil e em Portugal, considerando que as diferenças são enormes. Temos um problema sério com a criminalidade violenta. Em 2016 alcançamos o triste recorde de mais de 60 mil homicídios e a taxa... atenção, a gente sabe que no Brasil só 8% dos casos, dos homicídios que são investigados levam a algum culpado. Então, 60 mil, não sei se isso não é mais, né? Enfim, vamos lá. O recorde de 60 mil homicídios e a taxa mantém-se mais ou menos nessa linha. Enquanto em Portugal houve, atenção, 76 homicídios, ou seja, a diferença é brutal. E nesse ponto, Portugal causa-nos muita inveja. Palavras do próprio Sérgio Moro. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala aqui em Portugal de 76 homicídios em um ano, eu posso dizer para vocês que, eu não sei, não vou dizer números certos, mas 80% desses homicídios são, talvez 90%, depois a gente pode até fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas essa é a minha percepção. São homicídios passionais. Aqui em Portugal tem muito isso, infelizmente. Aliás, é um dos países da Europa com mais taxa de homicídios contra a mulher, não é? Ou seja, violência doméstica. E eu diria que muito está ligado a crimes passionais. Muito raramente você ouve falar aqui de latrocínio. Existe, mas é muito raro. Então, 60 mil para 76, eu diria que boa parte desses homicídios nem tem a ver com violência de assalto, nem nada disso, tá? Então, a percepção de violência entre os dois países ainda é um afastamento gigantesco se você pensar dessa forma. Uma outra coisa interessante é que, agora, assim, eu falando como brasileiro, tá? Desde que eu sou criança, né, que eu sou moleque,
que eu lembro da gente achar, não, o Brasil ninguém vai preso, as pessoas não vão presas e os políticos não vão presos. E agora, nos últimos 10 anos, a gente começa a ver que a coisa não é bem assim. Está aqui em discussão esquerda-direita, não me venham com essa chatice, pelo amor de Deus, não me escrevam esse tipo de palhaçada que eu nem vou levar em consideração, não estou aqui defendendo nenhum nem outro, errado ou não, quem foi preso ou não foi preso, está errado ou não, a verdade é que nos últimos 10 anos, o que eu sinto como brasileiro, vindo de fora de outro país, é que realmente agora as coisas parecem estar mudando e está muito lento, tem muita gente fazendo muita porcaria, assim como Portugal também tem corrupção, tem ex-ministros que já foram presos, agora tem muita gente investigada, mas mesmo assim, não só pela quantidade de crimes, há uma grande diferença entre Brasil e Portugal. Sei lá, é muito louco. Se a gente pegar países como Noruega, Dinamarca, Suíça, né, a gente pensa, bom, é possível, né? Porque uma coisa é você olha para uma situação como a do Brasil e fala, pô, mas isso não vai mudar nunca, sei lá, ou você pensa, bom, isso aí é impossível, ou seja, chegar a crime zero é impossível, chegar a ter só 10 crimes por ano, né, 10 homicídios por ano é uma coisa impossível. Não é, porque você tem países que têm esse número, entendeu? Então, é uma questão mesmo, como eu digo sempre, de educação de base, é uma questão social, socioeconômica também é, mas nem todo mundo que passa fome mata, nem todo mundo que passa fome rouba. E uma coisa também que deixar um elogio aqui em Portugal, eu vivi a crise de 2009, 2014, 2015, vivi aqui na pele, tá? E eu lembro muito bem, acho que foi 2010, 2011, saiu um artigo dizendo que o crime violento em Portugal diminuiu, ou seja, quando era suposto ter mais crime violento, supostamente porque havia, né, pessoas mais pobres, crise, gente passando fome, as pessoas perdendo suas casas, a verdade é que o crime violento em Portugal diminuiu, tá? Então, também você dizer, o cara, tudo bem, o cara que rouba uma galinha, não estou aqui fazendo julgamento nenhum, tá? Mas o cara que rouba uma galinha, que rouba arroz, não sei o quê, tudo bem, ele roubou, tá errado, mas é diferente de uma pessoa que rouba milhões e deixa uma cidade inteira sem hospital, sem escola, são crimes completamente diferentes, e aí você não pode ter o mesmo argumento jurídico, na minha opinião, tá? E é isso que se nota também de diferença nos países europeus, quase todos, que é justamente como é que você lida com esses crimes e como é que você pune essas pessoas, tá? Bom, é isso, pessoal. O que você achou do vídeo? Deixa seu comentário, participa do canal, não esqueça de partilhar também os vídeos e participar no meu Instagram, que eu vou sempre avisando lá sobre as lives, eu vou colocando vídeos curtos, bem legais aqui sobre Portugal. E também no final desse vídeo, já sabe, vou deixar a agenda para os próximos meses, para os tours personalizados e também o tour coletivo, tanto de passeio turístico como para o tour de morador. Se você não sabe o que é o tour de morador, no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo explicando o que é muito importante para você que vai fazer o seu planejamento aqui em Portugal. Grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.